Infodemia. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Vem comigo que esse é o assunto de hoje. Mas antes, já curte aqui embaixo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre infodemia. Recentemente eu ouvi esse termo e fiquei curiosa de saber o que era e achei interessante trazer isso aqui para vocês também. Eu fui pesquisar e nada mais é que um grande volume de informações sobre determinado assunto sendo disseminados de uma maneira muito rápida e veloz. Isso, por um lado, é legal porque a gente tem muita informação sobre determinado assunto. Mas, por um outro lado, as fontes não são checadas, a chance de ter muitas fake news ao entorno disso é muito grande, né? E às vezes as informações acabam sendo desencontradas, acaba sendo uma desinformação e a gente não sabe nem o que é verdade e nem o que é real. Assim como a gente viu muito na pandemia, né? Durante a pandemia se disseminou muitas informações sobre a Covid, sobre a doença, sobre a pandemia, sobre, enfim, várias informações a respeito disso. Chegou um momento em que a gente ficava perdido de tanta informação e sem saber exatamente o que seguir, o que era certo, o que não era. Aí se criou esse termo infodemia. Não sei se já veio antes da pandemia, mas eu acho que o último exemplo maior foi a questão da pandemia. Até pensando, né, num grupo de estudos, a gente estava conversando um pouco sobre a questão da rede social também, contribuir com isso, fomentar isso. Às vezes a gente tá ali na rede social, tá ali vendo uma coisa, vendo outra, e a gente compra uma briga, a gente compra uma ideia sem nem saber exatamente o que é, o que tá por trás daquilo, simplesmente porque a gente foi no efeito manada. E eu acho que faz parte também da infodemia tudo isso, da gente, às vezes, né, ver uma fração daquele assunto, não ter propriedade naquilo, não buscar fontes confiáveis. Ah, mas porque eu vi no Facebook, porque eu vi no Instagram, é que é certo. E não, né? A gente acaba defendendo uma ideia sem nem pensar nela, sem nem expor ela. E isso é muito complicado, porque a gente acaba disseminando coisas que não fazem sentido, ou que às vezes não são reais, passa às vezes uma informação falsa. A gente também tem que tomar cuidado com esse excesso de informações, as fontes em que a gente busca. E para a gente prevenir isso, eu trouxe algumas dicas práticas para a gente pensar junto, enfim, da gente elaborar e não cair nessa coisa toda de fake news, de informações desencontradas. Além disso, antes da gente ir para as dicas, eu fiquei pensando o quanto isso pode contribuir para a gente desenvolver FOMO. Para quem não sabe, FOMO é Fear of Missing Out, que nada mais é do que traduzido de medo de perder algo. Tem vídeo no canal, então não vou explicar aqui, depois você corre lá, vou deixar o link aqui na descrição. Mas é importante também a gente ter muito claro isso, porque a gente pode desenvolver outros transtornos a partir disso tudo. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é que, diante de uma informação, de você buscar fontes seguras, fontes fidedignas, que você sabe que são fontes confiáveis, que você sabe que são lugares sérios, né, que foram extraídos de lugares idôneos. Você buscar boas fontes. Eu lembro que na minha época de faculdade, ainda acredito que tem o Wikipédia, mas na minha época de faculdade era o auge o Wikipédia, e que o professor sempre falava, o Wikipédia não é fonte bibliográfica para nenhum trabalho científico, porque lá qualquer um pode escrever qualquer coisa, não tem um rastreamento daquela informação, não tem uma verificação daquela informação. Então, busque sempre fontes confiáveis. A segunda coisa é ter um olhar crítico sobre o que você está consumindo e sobre o que você está lendo, sobre o que você está estudando, sobre aquela notícia que você está absorvendo. Eu venho percebendo que a gente tem perdido muito esse senso crítico. A gente está muito passivo ao receber as informações. Então, a gente simplesmente lê, absorve aquilo, se torna verdade e vida que segue. Não, é de ter um olhar crítico. Faz sentido isso? Deixa eu pesquisar isso aqui. O que eu acho disso? O que eu penso disso? Da gente interpretar de fato aquela informação. Outra coisa também é da gente selecionar quem que a gente está consumindo na internet, o que a gente está consumindo na internet, as fontes que a gente busca na internet, para que a gente não caia nessa cilada toda, nesse bolo todo da infodemia. E por fim, defender uma ideia só depois de você ter se aprofundado no assunto. A gente vem numa era em que a gente lê a manchete e acredita que a gente sabe de tudo que aconteceu, de todas as informações, e não é bem assim. A gente precisa se aprofundar no assunto, buscar várias fontes. Eu lembro que na minha época de faculdade também,
também, né? A faculdade hoje tá muito em alta aqui dentro. Mas eu lembro que a gente buscava várias fontes bibliográficas, né? Eu lembro que eu tive um relatório de estágio em que o professor pediu 5 fontes bibliográficas para justamente a gente aprofundar no assunto, aprofundar naquele tema, para aí sim a gente ter base para dissertar sobre, para montar um trabalho. E acredito que seja assim também com as coisas que acontecem ao nosso entorno, com a nossa vida de uma forma geral, né? Com as nossas crenças, com o que a gente vai defender. Então, da gente também se aprofundar antes de defender ou antes de debater uma ideia. Bom, é isso, pessoal. O vídeo foi curtinho hoje, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já tinham ouvido falar sobre esse tema, sobre esse termo e o que vocês pensam a respeito. Eu adoro conversar com vocês. Já compartilha com os amigos também pra gente ter um olhar mais crítico e não cair na infodemia. E é isso, eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, espera aí, assiste esses vídeos aqui que vocês também vão gostar. Até mais!